Por aqui, o assunto é mercado financeiro. É isso mesmo. Nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadoria saber mais destaques do mercado financeiro e também do cenário internacional. E olha, mais uma etapa na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os chineses disseram agora que os Estados Unidos colocam uma faca em seu pescoço. Quem vai nos explicar essa história melhor é Walter Puga Júnior, que já está a postos para falar com a gente lá direto da Bolsa Brasileira em São Paulo. Puga, bom dia para você. Mais um episódio, então, nessa guerra comercial entre as duas nações. O mercado asiático, o mercado financeiro, já sente a pressão dessa notícia nova? Puga, é contigo. Sente sim, viu? A situação é bem delicada. Os chineses dizem que os americanos colocam uma faca no seu pescoço e, lógico, consideram muito difícil avançar nas negociações comerciais. É o que é destaque hoje em todos os principais jornais de economia de todo o mundo, né? Uma autoridade sênior, né? Uma autoridade já respeitada no governo chinês, disse hoje, terça-feira, que está difícil avançar nas negociações comerciais com os Estados Unidos, enquanto Washington coloca uma faca no pescoço da China. Lógico, isso ocorre um dia depois de entrar em vigor, né, aquelas novas tarifas sobre produtos que um país impôs contra o outro, né? O momento em que as negociações, nesse momento, né, que as negociações poderiam, na verdade, ser retomadas, né, ela depende, na verdade, da vontade dos Estados Unidos, segundo afirmou o vice-ministro de Comércio da China numa entrevista à imprensa em Pequim. Ou seja, ele joga para os americanos a responsabilidade agora de um recuo nessa guerra comercial. As tarifas dos Estados Unidos sobre 200 bilhões de produtos chineses e mais as taxas retaliatórias de Pequim sobre 60 bilhões de produtos americanos entraram em vigor ontem. Isso deixa o mercado financeiro muito tenso, muito nervoso. E a situação é bem grave, viu? Como você perguntou agora há pouco, já começa a caminhar para outras esferas essa guerra comercial. A guerra comercial de Donald Trump vai chegar hoje ao Comitê de Agricultura da Organização Mundial do Comércio, ilustrando aí, né, dando ênfase a essa intensificação de guerra comercial, né? Bom, é que a União Europeia, mais a China, mais o Canadá e o México e outros parceiros comerciais dos Estados Unidos já respondem a essa imposição do presidente Donald Trump de sobretaxar importações de aço e alumínio, né, com aumento também de outros produtos. Então, há agora uma retaliação da União Europeia, da China, do Canadá e do México, né? Isso atingiu e muito, veja bem, na agricultura americana, os produtores de soja, de carne suína, eu tenho anotado aqui também os de açúcar, suco de laranja, os de cereja e outros produtos. Bom, o presidente Donald Trump, que recebeu, na verdade, o apoio de boa parte do agronegócio norte-americano, começou a receber pressões. Para isso, liberou 12 bilhões de dólares em subsídios. E é esse questionamento que chega agora à Organização Mundial do Comércio. Resumindo, a União Europeia e a Austrália querem saber, por exemplo, se essa ajuda específica para produtores americanos afetados pelo tratamento injusto de alguns parceiros, como dizem os norte-americanos, será usada para subsidiar exportações e ganhar mercados em todo o mundo. E mais, o Japão, por sua vez, vai perguntar se os Estados Unidos podem confirmar aquele programa de ajuda, né, que ele não visa cobrir parte da produção causada, na verdade, pela incapacidade dos americanos de exportarem. Essa guerra já chega à Organização Mundial do Comércio, que, aliás, não tem recebido apoio do atual governo americano, do presidente Donald Trump. Resumindo, as bolsas da Ásia fecharam sem direção, há um feriado na região, Hong Kong e Seul também estão em feriado. Nós tivemos, no entanto, o índice Xangai composto da Bolsa de Xangai recuando quase 0,60%. Aliás, a maioria dos mercados asiáticos esteve fechada ontem em razão de um feriado que continua hoje em Hong Kong e Seul. Mas apenas a Bolsa de Tóquio, que teve uma leve alta de 0,29% no seu principal índice, que é o índice Nikkei, ou seja, mercado asiático ressente aí pressão sobre os mercados. E o que acontece aqui? No Brasil, enquanto isso, o que nós temos é o dólar já resvalando aí a faixa de R$ 4,09, de novo em alta, e a Bolsa operava ontem em queda de quase 2%, né? Por que isso? Porque além da guerra comercial, nós temos aqui as pesquisas eleitorais. E ontem à noite, o Ibope, início da noite, o Ibope divulgou sua pesquisa eleitoral que mostra um avanço
acentuado do candidato do PT, Fernando Haddad, que ganharia as eleições em segundo turno. Resumindo, o mercado acorda hoje pressionado e o que nós temos neste momento é uma séria preocupação com a alta do dólar e com uma queda nas bolsas em função do avanço de Fernando Haddad, que não é bem visto pelo mercado financeiro como um todo. De olho na informação, porque hoje a tendência é o dólar continuar em alta, aqui frente ao real, e a bolsa continuar em baixa. É o que dizem os analistas de mercado ouvidos pelos diferentes veículos de comunicação e agências de notícias. Daqui a pouco eu volto para falar sobre outros assuntos. Eu retorno para Campo Grande. Tá certo, Puga. Obrigada pelas informações por enquanto. Até já. O Banco Central do Brasil defende uma diminuição do crédito rural com juros subsidiados concedido aos produtores. Ontem, em Brasília, diretores do Banco Central criticaram o modelo de financiamento agropecuário praticado aqui desde os anos 60. Vamos voltar até a Bolsa Brasileira de Mercadorias agora em São Paulo para falar mais uma vez com o jornalista Walter Puga Júnior. Puga, o que querem esses técnicos do Banco do Brasil? Olha, o que os técnicos, os diretores do Banco Central do Brasil desejam é que o mercado financeiro assuma boa parte do financiamento para o agronegócio brasileiro. O Banco Central defendeu ontem, em Brasília, num evento, uma redução, uma diminuição da política de financiamento do agronegócio, tanto para médios como para grandes produtores, viu? Isso que é por conta de juros controlados, né? Querem que o financiamento ocorra a juros de mercado. Bom, em vigor desde a década de 60, como você bem lembrou agora há pouco, essa política é baseada, na verdade, em recursos que obrigatoriamente têm de ser emprestados pelos bancos a taxas que são equalizadas pelo Tesouro. Portanto, há um custo para o Tesouro Nacional. Bom, mesmo com a Selic num patamar mais baixo, o Jornal Valor Econômico destacava hoje que essa política de subsídios agrícola passou principalmente a ser criticada, agora com maior veemência, em tempos de controle muito rígido dos gastos do governo. O governo não dispõe de recursos para essa equalização de juros, né? Isso pesa no Tesouro. Por isso, Cláudio Filgueiras Pacheco Moreira, ele é chefe do Departamento de Regulação e Supervisão de Operações do Crédito Rural lá do Banco Central do Brasil, né? Ele defendia que o foco deve mudar dos médios e grandes produtores rurais para os pequenos. Estes, sim, precisariam de um apoio maior. O evento foi promovido pelo Banco Central e nele o diretor Filgueiras destacou o avanço de fontes alternativas para financiamento do agronegócio, da produção agropecuária. Ele citou, por exemplo, as letras de crédito do agronegócio, o crescimento de LCA. E também instrumentos de mercado de capitais, como títulos financeiros, por exemplo, captados no país ou mesmo no exterior. Ou seja, ele joga para o mercado financeiro a responsabilidade de financiar, né, o agronegócio brasileiro. Apenas para o custeio da safra agrícola, segundo ele, o Brasil tem demandado atualmente cerca de 280 bilhões de reais com recursos financeiros todo ano, né, advindos não somente do sistema bancário. Agora, se estamos projetando, ele diz, dobrar a nossa safra até 2040, vamos precisar de 560 bilhões de reais. Não vamos conseguir do jeito que nós trabalhamos hoje. Nós gostaríamos que o mercado de capitais brasileiro, ele diz, tivesse uma participação cada vez maior no financiamento. Por isso, barba de molho, o Banco Central defende que o mercado financeiro, a juros de mercado, trabalhe com a agropecuária brasileira. Aliás, Francisco Erismar Oliveira, que é coordenador de crédito rural do Ministério da Fazenda, lembrou também que o governo não tem recursos suficientes para subvencionar todas as demandas do setor rural. E mais, que nesse cenário, ele diz que cresce mesmo a importância de fontes alternativas de crédito rural. Rafael Baldi, que é diretor de crédito rural da Federação Brasileira de Bancos, da FEBRABAN, estava nesse evento também, disse que as instituições financeiras vêm apostando numa agenda de menor burocracia do sistema de crédito rural, sem abandonar o controle rígido, regulatório do governo. Mas, enquanto isso, o crédito rural, com aquele juro pós-fixado, ainda não saiu do papel, viu? Também um assunto é destaque nos principais jornais brasileiros de hoje, né? O governo vai prorrogar o prazo para que os bancos comecem a ofertar agora aquele crédito rural, a taxa de juros pós-fixada que fica atrelada aí à inflação, né? É uma principal novidade desse plano de safra atual, segundo anunciava uma fonte econômica, né? A medida começaria a valer a partir da semana de outubro, da primeira semana de outubro, mas os bancos têm dificuldades operacionais, queixam-se disso
e que dizem que a nova regra deveria começar só em julho do ano que vem, né? Ou seja, somente na próxima temporada agrícola. Um adiamento desse novo processo de financiamento pós-fixado, vou lembrar, tendo como referência a inflação. O jornal Valor Econômico, por exemplo, apurou que depois de 3 meses de vigência do Plano Safra atual, que foi anunciado agora em junho, né? Começou em 1º de julho, na verdade, não houve nenhuma demanda para esses financiamentos por parte dos produtores. Lógico, o produtor teme um risco maior nessas operações em virtude dessas incertezas eleitorais. Se vai ocorrer, tendo como referência inflação, fica preocupante para o produtor assumir riscos que ele não conhece lá na frente. Por isso, ainda há muita dificuldade para financiamento do agronegócio brasileiro. Essas dificuldades parecem evidentes agora, já que o Banco Central do Brasil pretende empurrar para o mercado financeiro como um todo, boa parte do financiamento do agronegócio brasileiro. Eu encerro por aqui a minha participação, eu volto o sinal agora para Campo Grande. É com vocês. Puga, obrigada por hoje. Bom trabalho para vocês aí nessa terça-feira em São Paulo.